Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Marcos e hoje eu vou mostrar a vocês os comandos de como restaurar bancos de dados para uma ou mais instâncias do SQL Server de uma maneira muito mais fácil. Antes de começar, já deixa o joinha no vídeo e eu espero que vocês gostem. Bom, no vídeo passado eu falei brevemente sobre os comandos getDBAlogin e exportDBAlogin. Então, como que você poderia exportar os logins da sua instância, mostrei até mesmo um script fácil onde você poderia criar uma rotina automatizada para isso. Se você não viu esse vídeo, clica no link que vai aparecer no canto superior direito da tela, ou até mesmo na descrição desse vídeo, você vai encontrar ele. Bom, uma das tarefas do administrador de banco de dados, do DBA, recorrente é realizar restore de um banco. Restaurar seja ele para um banco já existente, ou seja, você vai sobrescrever esse banco, ou até mesmo restaurar esse banco de dados para uma ou mais instâncias de SQL Server, sendo essas instâncias no mesmo servidor ou em vários outros servidores dentro do seu data center. Nesse vídeo, então, o foco é mostrar, utilizando o DBA Tools, como realizar essa restauração de banco de dados. O mais importante desse vídeo é que ele vai ser de uma maneira muito simples e organizada para vocês. Vocês terão uma visão completa de como eu posso restaurar um banco de dados sem muito trabalho. Bom, aqui eu tenho, para iniciar dentro do meu PowerShell, eu tenho algumas variáveis de ambientes que eu tenho. Para simplificação de ambiente, todas essas instâncias, elas estão dentro da minha máquina aqui que eu estou trabalhando. Mas poderia ser servidores. Se eles estão dentro do mesmo domínio, ou até mesmo se você tem conectividade a esses servidores, não importa. Seria apenas aqui o nome de um outro servidor de uma outra instância. Então, a exemplificação é o mesmo. Eu estou apenas fazendo para tudo para uma mesma máquina para ficar mais fácil de demonstrar. Então eu tenho algumas variáveis e tenho aqui até mesmo uma hash list, uma lista com várias instâncias. Aqui eu tenho uma que mostra todas as instâncias e aqui eu tenho uma que mostra todas as instâncias menos a instância de produção. Aqui no meu exemplo identifico como essa instância é produção. Então vamos lá, vou carregá-las para a memória. Já ensinei para vocês, mas caso vocês queiram executar apenas uma parte do script, vocês podem selecionar a parte do script que desejam executar e apenas selecionar a opção F8 ou o botão direito e Run Selection. Tá? Qual que é o nosso primeiro exemplo aqui? Para começar, eu tenho um backup nessa pasta F Backup Adventure Works Back. Eu tenho uma instância aqui de desenvolvimento, que eu já mostrei ali em cima para vocês, e eu quero restaurar esse backup dentro dessa instância. Tá? E aonde que vai ficar os arquivos dentro desse banco de dados? Eles vão ficar aqui o arquivo de dados vai ficar em SQL Dev Data e o arquivo de log vai ficar em MSQL 14 Dev Log. Olha só como é simples o comando para restaurar esse banco de dados. Tá? Restore DBA Database. Você vai especificar o nome da instância. Você vai especificar o nome do path, ou seja, o folder, o diretório aonde esse backup está. Aqui. Você vai ter um parâmetro para especificar aonde você vai querer colocar os arquivos de dados e aonde vai querer colocar os arquivos de log. Então, estamos retornando essas informações dos nossos parâmetros. Essa opção aqui, ela apenas vai, caso você já tenha esse banco de dados Adventure Works restaurado nessa instância, você vai apenas sobrescrever. E aqui, para a primeira exemplificação, eu vou apenas fazer o output do script na tela. Tá? Eu não vou de fato restaurar. Então vamos lá, vou selecionar, botão direito, rodar. Então, olha só, vocês viram aqui que eu gerei um arquivo. Eu gerei aqui os comandos para restaurar o banco de dados. Tá, pessoal? Então, olha só, eu vou vir aqui na minha instância de dev, por exemplo.
E se eu quisesse, eu poderia simplesmente executar esse comando aqui, que o meu banco de dados seria restaurado. Por que eu mostro essa opção? Porque é muito fácil para vocês, pelo menos, tentarem traduzir o que vem do PowerShell para o SQL Server. O PowerShell nada mais que vai pegar esse comando em SQL gerado e vai restaurar. Então você tem todo aqui o seu script de restore de banco de dados. Certo? Mas, vamos lá. Eu quero restaurar agora. Então eu apenas retirei aquele parâmetro de fazer o output do script e vou clicar para selecionar e vou executar. Você vai ver que vai demorar alguns segundinhos, mas o meu banco de dados vai ser restaurado. Olha só, aqui eu tenho algumas informações do que o meu banco foi restaurado. A gente pode conferir de fato aqui se ele realmente foi. Olha só, está aqui, Adventure Works 2017. Vocês vejam como é fácil restaurar esse banco, certo, pessoal? Isso é o poder do PowerShell trazendo para vocês e ainda mais o poder do DBA Tools, tá? Não se esqueçam disso, é muito, muito simples. Indo para o nosso próximo exemplo, tá? Imagina que você usa o script do Ola Hellengren, tá? Para fazer backups dos seus bancos de dados. Não sabem quem que é o Ola Hellengren? Não tem problema, eu vou fazer um vídeo no futuro aqui no canal explicando de fato o que é os scripts do Ola Hellengren e dar uma visão geral para vocês. Mas sendo sucinto, ele é um conjunto de scripts que vai ajudar você a criar os jobs de backup no banco de dados, a criar os jobs de fragmentação de índice, de rotinas de manutenção de estatísticas, rotinas de verificação de integridade no banco de dados. O DBA Tools, ele consegue identificar quando os scripts, quando os backups que você tem, eles foram criados pelo DBA Tools. Quando foram criados pelo Ola Hellengren, desculpa. E aí você consegue, ele identifica isso e consegue restaurar o seu banco de dados de uma maneira até mais rápida. Como que eu faço isso? Olha só. Primeiro parâmetro, nome do banco de dados. Aonde fica os backups desse banco? Fica dentro de F, backup, o nome do meu servidor, nome do banco. Se eu for nesse arquivo, nessa pasta, olha só o que eu vou ter, pessoal. Eu vou ter aqui Adventure Works, eu vou ter 3 pastas. Backups full, backups diferenciais, backups de log, tá? Aqui eu tenho as pastas que eu mostrei no exemplo anterior para onde ele vai restaurar. Restore DBA Database, os mesmos parâmetros. A única coisa de diferente, pessoal, é que eu estou especificando aqui agora esse parâmetro chamado Maintenance Solution Backup. Ele apenas vai identificar mais rápido a estrutura de restore desse banco. Eu vou selecionar tudo isso, vou clicar com o botão direito e vou rodar. Olha só, o que ele vai fazer? Ele vai passar dentro de todas aquelas pastas e vai restaurar os meus bancos. Olha só, não é muito legal isso, pessoal? E no fim eu tenho um banco de dados restaurado. Se você navegar aqui desde do início, você vai ver todos os restores que ele fez. Ó, ele fez um restore aqui, mais para baixo, fez o segundo restore. Impressionante. Vamos passar agora para um exemplo um pouquinho mais... não um exemplo tão mais complicado, mas é um exemplo que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. Exemplo simples. O desenvolvedor precisa do backup disponibilizado nas instâncias de desenvolvimento, nas instâncias de teste, nas instâncias de qualidade, enfim, qualquer outra instância que você possa precisar. Eu tenho esse parâmetro que é uma lista que ele se chama All Instances Less Prod, ou seja, todas as instâncias menos a produção. Então eu quero restaurar o Adventure Works 2017 dentro de todas essas instâncias. Olha só como é simples. 2 parâmetros, aonde está o backup e o nome do banco. Eu faço um for each. O for each ele é um loop, ou seja, para cada instância dentro desta lista de instâncias, faça o comando restore DBA database. Aí eu passo o parâmetro da instância, aonde está aquele backup, o parâmetro do Ola Hellengren para os scripts,
with replace, e aqui eu quero mostrar apenas para vocês a saída do comando. Olha só. Vou executar. Aqui eu estou apenas mostrando para vocês, pessoal, que ele vai fazer a restauração desse banco em todas as minhas instâncias. Se vocês não acreditam, olha só, eu vou tirar esse parâmetro e vou executar novamente. Eu vou ter agora eu vou começar a ter uma carga no meu servidor, claro, porque isso vai gerar uma utilização de CPU maior, mas enfim, vocês comecem a ver que eu vou ter os meus backups restaurados. Olha só. Já está aqui na instância de UAT. E olha, restaurando aqui na minha instância de Quality. Imagina você DBA fazendo isso manualmente. Certo? Imagina você fazendo isso manualmente. Quanto tempo você não ia levar? Então isso é o poder do DBA Tools para vocês. Agora, para mim aqui, acho que um dos comandos mais legais que eu possa mostrar para vocês. Todo backup do SQL Server, e aqui vai uma coisa até para vocês refletirem, todos os backups do SQL Server, eles são, o banco de dados ele mantém um histórico dessas execuções de backup, tá? Então olha só, deixa eu voltar aqui na minha instância. Existe uma tabela em cada instância dentro do banco de dados MSDB, que guarda o histórico dos backups executados. Ó. Então você tem aqui o nome do banco, quando que o backup iniciou e finalizou, qual o tamanho e qual o tipo. Se vocês quiserem saber o que significa cada um desses tipos de backup, pessoal, L aqui no caso significa log, mas vocês podem olhar essa documentação da Microsoft aqui. Eu vou deixar disponibilizada na descrição do vídeo, mas vocês podem entender o que significa cada uma delas, tá? Tem muito mais informações dentro dessa tabela, mas aqui para exemplificação, essa é o suficiente. Então imaginem, todos os backups que foram realizados na nossa instância estão dentro dessa tabela. Então o que o time de DBA Tools fez? Eles criaram um comando chamado get dba backup history, que nada mais, nada menos que vai olhar para essa tabela de MSDB Backup Set, mais algumas outras tabelas, é claro, e ela vai recriar o histórico de restore para você do banco de dados. Então você não precisa dizer, você nem precisa informar para o DBA Tools aonde estão os backups. Porque você está dizendo nesse script para o DBA Tools olhar para o SQL Server, para a tabela de histórico, e aí recriar as rotinas que vão realizar o restore do seu banco. Então olha só. E até antes da gente executar o restore, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse parâmetro de stop at. Então imagina que o desenvolvedor chega lá, ou o time de negócio chega para você, DBA, e fala: olha, eu preciso de um backup do dia 20 de setembro de 2019 até as 3h55, porque às 4 horas eu executei um script que deletou muitos arquivos do meu banco de dados, deletou muitas informações, e eu preciso restaurar para o momento anterior a isso. Como DBA, se você for fazer isso via TSQL, via Transact SQL, é bem doloroso. DBA Tools deixa isso muito mais fácil para nós. Então, o que eu faço? Eu especifico aqui a data que eu quero como um parâmetro. Agora, eu pego get DBA backup history. Eu vou ler as informações de backup dessa instância localhost. Eu posso aqui até trocar para prod server name, ou seja, eu quero retornar o histórico de backups do meu prod. Eu quero excluir backups de copy only. Eu quero o banco Adventure Works 2017. Eu pego o resultado que é retornado aqui, que é um objeto. Eu passo ele como um parâmetro para o comando restore DBA database. Aonde eu quero restaurar isso? No meu banco de dev. Aí aqui eu tenho um parâmetro extra, que é o restore time, aonde eu digo para ele parar nesse tempo aqui. Os outros parâmetros, olha só, pessoal, é igual. Destination log directory, destination data directory. E aqui, with replace.
até para exemplificação, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha instância de dev, vou fazer o drop deste banco e vou executar. Então, botão direito, Run Selection. E agora ele vai fazer tudo para mim. Ele vai na minha instância de produção, vai olhar todos os backups do Adventure Works 2017 que foram realizados. Olha só, não deu nem tempo de eu terminar a falar. Vai olhar até a data do dia 20 de setembro e vai fazer o restore. Quando eu for aqui na minha instância, o banco estará aqui novamente. É muito legal. E olha só o que eu posso fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui só como que ficaria a saída desse script, tá? Para vocês verem o que ele cria. Olha só quantos arquivos de restore. Vou copiar. Olha só, todos os comandinhos criados aqui para nossa instância, pessoal. Eu não precisei dizer para o SQL, para o DBAtools, onde estavam os meus backups, nada disso. Nada disso. Ele simplesmente olhou para o meu ambiente de produção, identificou onde estavam os arquivos, fez o restore do banco de dados para mim. Isso, pessoal, é o poder do DBAtools. E por último, apenas para mostrar algo legal para vocês, tem um comando no DBAtools chamado Convert to DBA Timeline. Então vamos pegar um exemplo bem simples. Imagina você, DBA, alguém chega e pergunta para vocês, quais são os backups que eu tenho da minha instância de SQL Server, produção, né? Olha lá, prod server name, para esse banco Adventure Works 2017. Cria um gráfico para mim. Você pode criar um gráfico? Você fala para ele, claro que eu posso criar. Então você simplesmente executa esse comando aqui. Pronto. Agora você pega o arquivo invoke, só para ele abrir aqui no Internet Explorer. No Internet Explorer sempre vai acontecer isso, tá, pessoal? Então você pode aqui allow blocked content. E olha só, ele vai pegar para o banco do Adventure Works, da instância de produção, todos os backups que já ocorreram. Ele até diz qual é o tipo de backup, pessoal. Eu posso vir aqui com o mouse em cima, olha só, e vir... Ó, aconteceu um backup do Adventure Works 2017, no dia 17/9, às 20 horas. Eu posso vir aqui, Differential Backup, às 20 horas. Não é muito legal isso? Eu posso até vir aqui, ó, teve até full backup, pessoal, olha só. Então, assim, isso é uma maneira bem simples para você ver quais as informações de backup você pode retornar do seu SQL Server, de uma maneira até mais elegante, né? Então, eu acredito que eu consegui passar de uma maneira simples, apesar do vídeo ter se estendido um pouco, acredito que conseguimos entender como podemos restaurar bancos de dados de uma maneira simples. Sinceramente, vocês deveriam passar a utilizar esse comando, é muito mais seguro, vocês conseguem testar de uma maneira fácil, conseguem escalar esse mesmo script para vários outros servidores de bancos de dados e assim por diante. Para finalizar, como comentamos no início desse vídeo, se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de dar um joinha ou se inscrever no canal. Comenta também o que você achou desse vídeo. Isso é muito importante para mim e ajuda a entender se vocês gostam desse tipo de conteúdo e se eu devo continuar com ele. E claro, todas as minhas redes sociais vão estar aqui na tela deste vídeo e estarão postadas também na descrição. Fique à vontade para entrar em contato comigo com dúvidas, comentários, sugestões, feedbacks, enfim. Fiquem à vontade para qualquer momento para a gente trocar uma ideia. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.